Olá, pessoal. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade ao vídeo 2, né? Como a gente estava fazendo da outra vez, né? Eu parei, não pude continuar, mas deixei uma parte do vídeo gravado para vocês. Fiz um vídeo 1 e agora eu estou fazendo esse vídeo 2, porque infelizmente, né? Aqui vocês já estão sabendo que meus vizinhos, eles colocam som muito alto. E é muito complicado para mim, às vezes, estar gravando, porque faz muito barulho mesmo. E eu tô até gravando com o fone de ouvido, vamos ver se fica melhor para vocês, se eu reduzir o barulho lá de fora, porque realmente aqui eles fazem muito barulho, mas graças a Deus, nesse momento eles não estão com o som ligado, então dá pra gente fazer o vídeo com tranquilidade. E eu vou fazer o vídeo 2 sobre a continuação, né, que eu tive que cortar aquele vídeo que eu estava falando para vocês sobre Shavuot. E é a parte 7 da nossa série sobre calendário bíblico. E é o vídeo 2, né? Continuação. Eu vou mostrar para vocês que existe uma relação entre Shavuot e a profecia de Daniel, não só apenas sobre Shavuot, né? Mas também relacionada às outras festas, né? Mas a começar pelas 7 semanas de Shavuot, né? Há uma referência sobre elas no livro de Daniel, na profecia de Daniel. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ainda não há uma coisa assim, eu não posso dizer para vocês assim, é uma grande revelação, não, mas é o princípio de um estudo interessante sobre as profecias, né? Então vamos lá. Eu fiz uma contagem que vocês vão ver que é muito interessante. Quando a gente está falando de Shavuot, então são 50 dias, né? Ou Pentecoste, né? Pentecoste porque são 50 dias, Shavuot quer dizer 7 semanas completas, né? Quando você chega ao 50º dia, né? É 6 de Sivan, né? Eu fiz a contagem pelo calendário bíblico, pelo calendário judaico, né? Isso cai em 6 de Sivan, é o 50º dia, isso pelo calendário desse ano, né? Esse último Shavuot que a gente teve. E Daniel 9, 24 a 26, nós vamos ler, diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Aí continua falando. Ele primeiro fala de 70 semanas, mas eu quero que vocês se atentem a esse segundo versículo. Ele diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, ele não fala de 70 semanas aqui, ele fala de 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro serão reedificados, mas em tempos angustiosos, né? Então, 62 mais 7 semanas dá 69 semanas, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesses cálculos. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Bom, as primeiras 7 semanas, porque ele fala 7 semanas e 62 semanas, dá um total de 69, e aí fica faltando uma semana para completar as 70 semanas de Daniel, né? Então vamos lá, 7 semanas, as primeiras 7 semanas, eu entendi como Shavuot, porque ele se refere especificamente a 7 semanas. A referência de 7 semanas na Bíblia, 7 semanas contadas na Bíblia, é uma referência a Shavuot, né? Então ela termina, essa contagem das primeiras 7 semanas termina em 6 de Sivan.
né? A partir daí, de 6 de Sivan, né? Se você começar a contagem a partir daí, de 62 semanas, né? Eu contei a partir, por exemplo, 7 semanas é primeiro bloco, né? E depois de 7 semanas vem 62 semanas, é o que diz o segundo versículo, né? Até o ano seguinte, né? Vai dar até o ano seguinte. Se você contar 62 semanas, você vai até o ano seguinte, né? E você vai parar, as 62 semanas vão ser completadas no mês de Ave, que é um mês difícil, um mês conhecido como um mês, né, a gente fala do mês de agosto, né, o mês de Ave sempre bate com, mais ou menos ali com o mês de agosto, né, e a gente conhece o mês de agosto como um mês do desgosto, né, sempre acontece coisa ruim, mas na verdade é porque ele bate exatamente com o mês de Ave e há diversos acontecimentos desde os primórdios, né, no mês de Ave, né. A gente sabe que desde os tempos de Moisés ali a gente tem relatos sobre o mês de Ave. Não vou entrar muito nesse mérito, né, do mês de Ave, mas ele tem algo aí espiritual nesse mês, né? Sempre acontecem coisas ruins para Israel, né? Inclusive destruição do templo, essas coisas todas foram no mês de Ave, né? A semana 62 cai no mês de Ave. Nesse tempo, após 62 semanas, né, ou seja, entre o fim de Ave e o início do mês de Elu, né, o Elu é o último mês até entrar, o último mês antes de Yom Kippur, né? Logo depois de que termina Elu, 10 dias depois entra o mês, entra Yom Kippur, né? Nós temos o jejum de Yom Kippur. Então, o que acontece? Nesse tempo, após as 62 semanas, entre o finzinho de Ave, né, do mês de Ave e o início de Elu, a profecia ela vai dizer o seguinte, vai dizer o quê? Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Presta atenção. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui aconteceu? E até o fim, né, haverá guerra. E estão determinadas as assolações. Quer dizer, isso aqui pode ter começado, porém ainda não teve um fim, né? Não teve um fim. As guerras ainda estão acontecendo e vão se intensificar até o fim, né? E já estão determinadas as assolações. E a 70ª semana, agora vamos para a 70ª semana, ela cai no mês de Elu. E eu quero deixar um detalhe interessante para vocês pensarem, para vocês meditarem bastante. É que exatamente, né, você conta a 70ª semana, ela cai no mês de Elu, tá? Que é o último mês, que a 70ª semana cai nesse mês, né, justamente nesse mês que é dito que o rei está no campo, que ele vem visitar os seus súditos, que há um contato maior, né, com o rei. Isso faz alusão ao Messias, né? Todas essas coisas, né? Então, a partir da 70ª semana, e quando você chega na 70ª, completou a 70ª semana, você conta 40 dias. 40 dias depois dá em Sukkot, tá? Que é a festa dos tabernáculos, que é a provável data em que o Messias veio, né? Quando Jesus veio, né? Yeshua veio, ele nasceu durante a festa de tabernáculos, né? Ele não nasceu em 25 de dezembro, a gente já viu isso, eu tenho outros vídeos sobre o assunto, ele não nasceu em 25 de dezembro, isso é muito claro, muito óbvio já para a grande maioria das pessoas, né? Não há como, tanto em referências históricas e climáticas, geográficas, em diversas questões, não há como ele ter nascido 25 de dezembro, e a maior probabilidade é dele ter nascido em tabernáculos, dele ter nascido durante a festa de tabernáculos, que é justamente nesse período
de setembro a outubro, né? Setembro a outubro que cai a festa de tabernáculo, geralmente, né? Que é o mês de Tishrei, que é o primeiro, seria o mês após Yom Kippur, né? Seria a festa logo depois de Yom Kippur, como sempre é contado, né? Então, é algo assim que a gente precisa meditar, que a gente precisa pensar, porque realmente tem uma ligação, né? Não é assim, eu estou explicando para vocês sobre o calendário bíblico ele tem total, a gente vê com isso e com outras coisas, que ele tem total, assim, ele está exatamente ligado, né? Intimamente ligado com as questões das profecias, com o cumprimento das profecias, com questão de sinais de Deus, né, para nós. Então, nós devemos estar atentos a esses sinais, né? Então, eu queria deixar isso para vocês, que eu achei muito interessante mesmo. E o próximo vídeo que a gente vai fazer é sobre o Yom Kippur, tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal.